Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos, fazermos o nosso devocional diário, estudando um texto da irmã Lidiane Machado, cujo nome é Precisamos uns dos outros. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente as nossas vidas. Eu não escrevi o texto, não ajudei a escrever, então por isso que eu leio e conto para vocês aquilo que eu entendi. Peço que vocês também possam compartilhar esse texto com outras pessoas, para que elas também tenham o privilégio de ouvir sobre a palavra de Deus. Todos os dias nós lemos um trecho da palavra, independente daquilo que eu digo ou não, todos os dias nós lemos a palavra de Deus. E sabemos que a palavra de Deus não volta vazia. Então, essa responsabilidade é sua, tá bom? Vamos orar? Ó Deus, nós sabemos que precisamos uns dos outros e que tenhamos humildade para reconhecer isso. Que nós possamos aprender de Ti. Obrigado por esse privilégio de podermos estudar a Tua Palavra. Em Teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Meus irmãos, então nós leremos hoje Lucas capítulo 6, versículo 37 até o 42. É uma passagem que faz parte do chamado Sermão da Montanha, Sermão da Planície, onde Jesus ensina o quê? Sobre os valores do reino de Deus. Os versículos de 37 a 42, eles vão traçar uma poderosa exortação contra o julgamento hipócrita e a falta de misericórdia. Isso não agrada a Deus, né? E nós vamos ver então alguns tópicos. O primeiro deles é não julgar, não condenar, mas temos que perdoar. Porque Jesus diz, né, que se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. Então a ideia central é que a maneira como a gente trata os outros é o jeito que nós seremos tratados também de volta. Então misericórdia vai gerar misericórdia. A segunda coisa é que com a régua que a gente medir os outros, nós também seremos medidos. Isso vai reforçar o quê? A justiça divina. Quem é generoso, quem é bondoso, quem é compassivo, vai ser tratado do mesmo jeito por Deus. A terceira coisa que a gente aprende aqui é sobre a cegueira espiritual. Jesus fala, como é que pode um cego guiando outro cego? Não vai dar, né? Vai dar ruim. Então Jesus Cristo, ele alerta sobre líderes ou pessoas que tenham a ousadia de tentar corrigir os outros sem terem um comportamento, uma atitude correta. Então eles não se corrigem e querem corrigir os outros. Então é uma chamada que Jesus Cristo faz para a autocrítica e para a humildade. A quarta coisa que nós vemos aqui é que Jesus usa uma ilustração dizendo, se você tem alguma coisa no seu olho e não percebe, como é que você vai querer ver o olho do irmão, né? Não vai ter a mínima condição. Então essa ilustração vai mostrar que a gente é rápido para apontar, esquecendo que quando a gente aponta um dedo pro irmão, tem 3, 4 apontando para a gente mesma, né? Então a gente acaba ignorando os nossos erros para apontar o erro das outras pessoas. Bem, moral da história é que Jesus convida a gente a abandonar o julgamento superficial e a cultivar a misericórdia, buscar a transformação pessoal antes de tentar corrigir os erros dos outros. Esse texto é belíssimo, ele é um chamado à empatia, à humildade, à autenticidade no relacionamento com Deus e com o próximo. Então, vamos ler Lucas 6, de 37 a 42. E diz assim, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E diz-lhes uma parábola. Pode, porventura, o cego guiar o cego?
não cairão ambos na mesma cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do seu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Amém? Bom, irmãos, então, o nosso texto chama-se Precisamos uns dos outros. E o versículo que a irmã Lidiane Machado escolheu foi o 37, que diz, não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem, vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Bem, a gente ouve muita gente falar o seguinte, que o relacionamento com Deus é algo muito particular, muito pessoal, que independente de você ter comunhão com outros, ou de você partilhar as experiências em algum tipo de igreja, de congregação, isso aí não tem nada a ver. O importante é ter comunhão com Deus, a gente pode ser desigrejado, podemos fazer o nosso culto lá em casa, sozinho, orarmos sozinho, lermos a Bíblia sozinho, faz tudo sozinho. Isso aí não tem nada a ver uma coisa com outra. É o que muitas pessoas acham, né? Acham que o bom cristão não precisa também do outro. Ele pode fazer tudo sozinho. Daí que o movimento dos desigrejados cresceu tanto, né? Mas, se você ler com atenção o Evangelho, você vai ver que Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo nos mostra um relacionamento com Deus e com outras pessoas, né? E ao contrário do que muitos pensam, os dois não se dissociam. O relacionamento com Deus e com o outro é ali, estão juntinhos. Jesus disse o seguinte, que se algum irmão tiver algo contra mim, eu não devo levar a minha oferta ao altar, como está lá em Mateus 5, de 23 a 24. Diz assim, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe ali a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a oferta. Então, quer dizer, para a gente se relacionar, a gente precisa do outro também, até para saber se a gente não tem nada de ruim contra o outro, não tem falta de perdão. Também, Jesus Cristo relata que se eu não perdoar, eu também não vou ser perdoado por Deus. Como está em Mateus 6, 14 e 15. Diz assim, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então isso só pode acontecer num contexto de você ter contato com outras pessoas, né? Outra coisa que é importante, que Jesus, ele envia seus discípulos a pregar, e está lá em Lucas 10, de 5 a 9. Diz assim, em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, a paz voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos que nele houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso, que o reino de Deus é chegado a vós. Então, Jesus fala o quê? Que eles fossem nas casas, que eles comessem com as pessoas, que eles tivessem ali uma comunhão, que eles curassem os enfermos, enfim, fizesse tudo isso e anunciasse o reino de Deus. Então você vê nessas passagens que eu acabei de ler para vocês, o quanto os irmãos em Cristo, eles são parte dessa engrenagem, né? Eles são parte do meu culto a Deus.
Não dá para cultuar Deus sozinho, a gente precisa do outro, né? O quanto o nosso Senhor Jesus Cristo se importa com a adoração comunitária, é o que a gente está vendo. É importante. A gente não deve fazer nada sozinho. Então, ser desegrejado não é uma boa ideia, né, irmãos? A gente precisa congregar, a gente precisa compartilhar, a gente precisa estar junto, né? Os nossos momentos de fé, nós precisamos estarmos unidos uns com os outros. Daí é que vem à mente um trecho que a irmã Lidiane Machado disse que cantava quando ela era ainda pequena, uma canção que dizia assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Então, sozinho não é uma boa ideia, tá bom? A gente precisa um dos outros. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Precisamos compartilhar nossos momentos e nossa fé uns com os outros. Então não pense, meu irmão, minha irmã, que você vai ficar em casa e sozinho lá e falar que eu não preciso de igreja nenhuma, não preciso aprender com os outros, não preciso compartilhar, não preciso orar, não preciso nada. É importante sim, Jesus nos convida a isso, tá bom? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós, que humildemente sabemos que nós precisamos uns dos outros, para nós o abraço dá super mega certo. Nós temos que abraçar. É muito importante ter o outro ali, ó, para você abraçar. E agora eu vou terminar. Eu quero deixar, né, além do meu abraço, a lembrança que você tem um versículo para decorar, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Me despeço com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.